Bom dia, pessoal. Estamos aqui para a nossa primeira aula da disciplina de Química e Fertilidade do Solo, disciplina ministrada para alunos de Agronomia, Zootecnia e Engenharia Florestal da Universidade Federal Rural do Semiárido. Hoje, na aula de número 1, vamos estudar sobre a composição do solo, qual é a natureza dos constituintes do solo, de que é composto o solo. Muito bem, observando essa figura que aparece aqui nessa tela, imagine você andando numa estrada, fazendo uma viagem, e como um bom observador, começa a observar e olhar os barrancos de estrada, onde mostra os cortes, e nesses barrancos de estrada, eles expõem o que é que existe por baixo das plantas. É muito importante a gente entender isso, porque muitas vezes, quando a gente pensa em meio ambiente, às vezes a gente só pensa em fauna e flora, acha que meio ambiente é só fauna e flora, e não é só isso. Toda a fauna e flora que vive no solo, ela depende do que acontece tudo aqui embaixo no solo. O solo, ele é o armazém, ele é que armazena a água e os nutrientes necessários para o crescimento das plantas e dos micro-organismos. Então, por baixo de uma grande floresta, vai ter um solo com toda uma vida que acontece aqui embaixo. Nós temos aqui, nesse corte de estrada, se a gente observar, já de cara, a grosso modo, a gente já observa que esse solo, ele é composto de camadas mais ou menos paralelas à superfície do terreno, e essas camadas de solo, elas são diferentes. A característica morfológica do solo, mais visível, a primeira impressão que a gente tem do solo é a sua cor. Então, a gente observa pela cor do solo que esse solo ele tem camadas diferentes. Essa camada aqui escura, certamente, ela tem diferença, não somente em relação à cor, mas em relação a outras características. Ela é diferente dessa camada mais amarelada que está aqui embaixo, como também é diferente dessa camada aqui mais um pouco avermelhada que está mais embaixo ainda. Então, a gente observa que há uma variabilidade vertical das características morfológicas, químicas e físicas do solo, e essa variabilidade de características do solo em profundidade tem muita influência no crescimento das plantas, como também dos organismos que vivem nesse solo. Então, a gente observa essa seção vertical aqui do solo, que nós chamamos de perfil do solo. O perfil do solo é a seção vertical do pedon, formada por um conjunto de horizontes. Então, horizontes são camadas de solo mais ou menos paralelas à superfície do terreno, são camadas que diferenciam-se umas das outras com base em várias características morfológicas, químicas e físicas. Então, nós chamamos de horizontes. O que é o pedon? O pedon é uma palavra grega, essa palavra foi transliterada para o português, daí vem pedologia, Então, o pedon é o menor volume que a gente pode considerar um solo. Do mesmo jeito que existe as rochas com as suas identificações próprias, existe também os solos que podemos classificá-los. Então, o pedon é o menor volume de solo no qual nós encontramos nele todas as características físicas, químicas e mineralógicas. É mais ou menos um conceito paralelo e parecido com aquele conceito de célula. A célula é a menor unidade do organismo, do ser vivo, no qual a gente tem a vida, no qual encontramos todo o material genético, todo o DNA na célula. É a menor unidade básica da vida. Então,
Então, o PEDOM seria o menor volume que a gente pode chamar de solo, porque nele a gente encontra todas as características físicas, químicas e biológicas do solo. Então, o perfil do solo é um corte, é uma seção vertical, é um corte de cima até embaixo, no qual nós vamos observar no perfil os diferentes horizontes, as diferentes características que variam em profundidade. Então, se a gente der um zoom num perfil como esse, a gente pode observar, né, que esse perfil do solo é composto de vários horizontes. Aqui é um exemplo hipotético, mas cada solo especificamente tem a sua sequência de horizontes. Quem já estudou gênese do solo já viu isso, né? Então, cada solo tem a sua sequência típica de horizontes. Mas o fato é que embaixo de todo o solo você vai encontrar uma rocha, porque a rocha é a camada superior da litosfera, Então, os solos, eles se formam em cima das rochas. Ele, né, na maioria das vezes, é produto do intemperismo da rocha subjacente, da rocha que está embaixo, são solos autóctones, mas pode também, vários solos são formados a partir do intemperismo de materiais que foram intemperizados em outro local e foram transportados para o local atual e ali formou e deu origem a um solo, né? São os solos alóctones. Então, os solos alóctones são solos formados não do intemperismo da rocha que está embaixo, da rocha subjacente, mas é formado a partir do intemperismo de rochas de outros locais. Mas em qualquer situação, onde você chegar no solo e cavar, você só vai parar de cavar quando chegar na rocha. Sempre vai chegar na rocha, seja lá onde for. É claro que tem lugares que o solo é mais raso, tem lugares que o solo é mais profundo. E tem locais que nem solo tem. Tem locais que tem afloramento de rochas. As rochas estão aflorando na superfície do solo. Então, aqui é um exemplo hipotético de um perfil de solo. Esse horizonte O é um horizonte úmico ou orgânico. Ele é composto basicamente de materiais orgânicos em diferentes estágios de decomposição que se forma sobre a superfície do solo. Ele está muito dependente aí da quantidade de biomassa vegetal produzida na floresta. Então, é aquela serapilheira, aquele material orgânico que se forma sobre a superfície do solo. Embaixo, nós temos já começando os horizontes minerais, nós temos o horizonte A. Esse horizonte A do solo é o horizonte superior, ele tem uma coloração mais escurecida por causa da matéria orgânica. Então, observe nessa foto aqui, que nós temos aqui a primeira camada, a camada superior, ela tem uma coloração escura por causa da presença de matéria orgânica, porque nesse horizonte do solo nós temos muita atividade biológica, a presença das raízes das plantas, decomposição de restos vegetais e animais que são incorporados ao solo e a matéria orgânica confere a cor preta ao solo, confere essa cor escura. Então, é o horizonte A. Debaixo do horizonte A, você pode encontrar um horizonte E, chamado de horizonte eluvial, que não está presente em todos os solos. Aliás, a maioria dos solos não tem horizonte E, apenas alguns solos que têm horizonte E. Então, esse horizonte E é um horizonte de solo, uma camada de solo que perdeu muita argila para o subsolo. Então, perdeu muita argila. Normalmente, esse horizonte ele é arenoso, porque ele perde a argila para a camada de baixo, para o horizonte B. O horizonte B, ele é um horizonte subsuperficial, ele pode ser mais argiloso do que o horizonte A ou não. Aí vai depender do tipo de solo, certo? Vai depender do tipo de solo. Cada solo tem a sua sequência típica de horizontes. A gente tem horizonte B latossólico, horizonte B câmbico,
B incipiente, perdão, horizonte B incipiente, horizonte B textural, horizonte B plânico. Então, nós temos diferentes tipos de horizonte B. Debaixo do horizonte B, nós temos aqui um horizonte C, formado basicamente pelo saprolito, que é a rocha em decomposição, é a rocha que já sofreu intemperismo, um certo grau de intemperismo físico e químico, né? Principalmente intemperismo físico, é o saprolito, também às vezes chamamos de material de origem. E continuando a cavar em profundidade, você vai chegar na rocha, que é a rocha sã, que ainda não sofreu processo nenhum de intemperismo. Então, cada solo tem a sua sequência típica de horizontes. Essa camada mais superficial do solo, que compreende os horizontes A e B, alguns chamam de solo, porque nessa camada mais superficial, horizontes A e B, você encontra a maior parte da atividade biológica do solo, se concentra a maior parte das raízes. E todo material inconsolidado, todo material de terra solta, vamos dizer assim, material inconsolidado, que você encontra desde a superfície do solo até o contato com a rocha sã, nós chamamos de regolito. Então, os pedólogos, os agrônomos, os profissionais de meio ambiente, ciências agrárias, eles trabalham, a pedologia trabalha mais com o regolito, né, com a parte inconsolidada, onde a gente tem a atividade biológica, onde as plantas crescem e assim por diante. E os geólogos trabalham muito a parte da rocha sã, da litosfera. Gente, é muito importante a gente entender que o solo, ele é um corpo volumétrico. Às vezes a gente se engana e quando pensa em terra, quando pensa em solo, muitas vezes a gente só pensa em duas dimensões, comprimento e largura, até mesmo porque a gente compra terra por metro quadrado, por hectare, por quilômetro quadrado, por área, com base em área. Então, é comprimento e largura, multiplica comprimento vezes largura, tem a área e assim por diante. Mas o solo não é só aquilo que a gente vê assim na superfície, não é só a área, não tem só essa dimensão. O solo tem uma dimensão vertical também, uma dimensão vertical em profundidade. Veja a primeira figura que nós mostramos para vocês, lá no barranco da estrada, o perfil do solo. Então, o solo, ele é um corpo volumétrico. O solo, ele funciona como uma espécie de uma grande esponja que cobre a litosfera. Uma grande esponja porosa, volumétrica, tridimensional, que cobre as rochas, que cobre a parte superior da litosfera. E esse volume de solo, o solo como corpo volumétrico, ele tem uma parte sólida, composta por materiais minerais e orgânicos, e tem também uma parte porosa. Então, esse corpo volumétrico chamado solo, ele não é um volume maciço, compactado. Ele tem poros no interior dele, e esses poros são ocupados por água e por ar. Por água e ar. Do mesmo jeito que a gente tem uma atmosfera aqui em cima, na superfície do solo, temos também uma atmosfera lá embaixo, no interior do solo. Então, esse espaço poroso do solo, ele é ocupado por água e por ar, e à medida que aumenta o nível da água, baixa o nível do ar. Quando você diminui o nível da água, aumenta o nível de oxigênio nesse solo, porque a água é mais densa, então, à medida que a água vai infiltrando no solo, seja água de chuva ou de irrigação, a água vai infiltrando, então ela vai expulsando o ar do solo. Então, a gente precisa ter uma boa proporção entre água e ar no solo, haja visto que as raízes das plantas, elas crescem no interior do solo.
e as plantas respiram por meio das raízes. É muito importante a gente lembrar disso. Eu sei que vocês já sabem, já estudaram isso. As raízes não respiram pelas folhas, não. Pelas folhas, pelas folhas, as plantas fazem fotossíntese, mas é por meio das raízes que elas respiram, elas absorvem o oxigênio por meio das raízes. Então, o interior do solo, essa parte porosa, não pode estar 100% ocupada com água. Tem que ter ar também, mais ou menos meio a meio, seria uma proporção ideal. Bom, essa parte sólida do solo, ela é composta tanto de matéria mineral, como também de matéria orgânica. Você vai ter constituintes minerais e orgânicos de diferentes naturezas, diferentes granulometrias. Essa matéria mineral do solo, ela é proveniente do intemperismo físico e químico das rochas que deram origem a esse solo. E a matéria orgânica, ela é composta de restos orgânicos, né, de origem vegetal e animal, microbiológico. Então, todo material orgânico que existe no solo vem da decomposição de restos vegetais e animais, como também da biomassa microbiana. Um solo com 5% de matéria orgânica seria uma coisa muito boa, seria ideal, mas é muito difícil você ter solo com 5% de matéria orgânica em regiões tropicais. Então, a maioria dos solos em regiões tropicais tem teor de matéria orgânica abaixo de 5%, porque em regiões tropicais nós temos uma velocidade de decomposição da matéria orgânica bem maior do que aquela que se observa em clima temperado. Então, em lugares quentes e úmidos, você tem uma aceleração, uma maior velocidade de decomposição da matéria orgânica. Mas, aqui e acolá, em algumas regiões do Brasil, você tem solos com teor de matéria orgânica de 5% e até mais um pouco, principalmente em regiões que chove bem, e em regiões onde tem uma temperatura mais amena. Então, as serras úmidas, locais de altitude do sudeste e do sul, então tem que ter altitude e também longitude elevada. São locais onde você tem uma temperatura mais amena. Então, nesses locais de temperatura baixa e que chove bem, você tem aí uma maior quantidade de resíduos vegetais para se transformar em matéria orgânica e a decomposição dela é mais lenta. Agora, no semiárido nordestino, na região onde nós estamos, é a região onde tem os solos com teores mais baixos de matéria orgânica. Os solos do semiárido são muito pobres em matéria orgânica, não somente porque aqui é quente e a velocidade de decomposição dos resíduos orgânicos é elevada, mas também porque no semiárido nós temos uma vegetação de caatinga, uma floresta nativa com baixa produção de biomassa vegetal. A floresta de caatinga é uma floresta muito rala, ela não produz muita biomassa vegetal. A principal matéria-prima para fazer matéria orgânica é a biomassa vegetal, da floresta, da vegetação nativa. Então, no semiárido, os solos têm teores de matéria orgânica em torno de 1%. E aqueles mais arenosos têm ainda teor de matéria orgânica abaixo de 1%, certo? Então, a maior parte da matéria sólida do solo é composta de matéria mineral. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. Nós aconselhamos vocês desligarem os microfones e a câmera, mas quando for fazer a pergunta, podem ligar o microfone tranquilamente, sem problemas. Bom, então o solo ele tem, como a gente viu na figura anterior, um volume de espaços porosos e um volume de espaço não poroso, né? E o que é que tem em cada um desses volumes. Então, já falamos que o espaço poroso é ocupado pelo ar
e pela água. É bom que a gente compreenda que esse ar do solo não é só oxigênio, como também o ar da atmosfera aqui em cima também não tem só oxigênio, né? Tem outros gases também. Na química e fertilidade do solo, nós não estudamos essa questão da água do solo. Isso aqui é assunto lá para a disciplina de física do solo. Nós estamos mais interessados nesse espaço não poroso do solo, que é justamente onde se localiza os constituintes minerais e orgânicos do solo. Então, a maior parte, né, do espaço não poroso, a maior parte é composta, né, de matéria mineral e uma menor parte de matéria orgânica. Essa matéria mineral do solo, nós podemos subdividi-la de acordo com o tamanho das partículas, de acordo com a granulometria das partículas, em matéria mineral não coloidal e matéria mineral coloidal. Essa matéria mineral coloidal é matéria mineral, são partículas minerais com diâmetro menor do que 2 micrômetros, principalmente menor do que 1 micrômetro. E a matéria não coloidal são as partículas com diâmetro maior do que 2 micrômetros. Então, como matéria mineral não coloidal, nós temos as frações areia e silt. A fração areia tem diâmetro variando de 2 milímetros até 0,05 milímetros. Né? Aqui está a escala em ordem decrescente de tamanho. Né? Então, quem já pagou física do solo já viu lá que quando vai fazer a análise de solo, você pega a amostra de solo que vem do campo e coloca ela para secar, depois você destorroa e peneira ela em peneira de 2 milímetros de malha. Aí nós temos a chamada terra fina seca ao ar, que é o solo peneirado em peneira de 2 milímetros. Então, acima de 2 milímetros tem outras nomenclaturas, conforme o tamanho, cascalho, calhau, matacão e assim por diante. São partículas com diâmetro maior do que 2 milímetros. Então, para nós, o importante aqui são as partículas menores. Então, a fração areia do solo tem esse diâmetro, essa granulometria, de 2 milímetros, baixando até 0,05 milímetros, e na fração areia nós encontramos basicamente o quartzo, que é um material primário não alterado. Já a fração silt tem diâmetro variando de 0,05 a 0,002 milímetros. Então, a fração silt é uma fração de tamanho, de granulometria ainda menor do que a fração areia e é composta de minerais primários alteráveis. Daqui a pouco nós vamos explicar esses constituintes das frações areia, silt e argila. No caso da matéria mineral coloidal, ela também é chamada de fração argila. Quando você faz uma análise granulométrica do solo ou análise textural, você, no laboratório, divide lá na análise a amostra de solo em frações argila, silt e areia, ou areia, silt e argila. Alguns laboratórios ainda subdividem essa areia em areia grossa, areia média, areia fina, areia muito grossa. Então, de acordo lá com as peneiras, né, essas frações areias, elas são subdivididas de acordo com a granulometria, por meio de peneiras. Então, você tem areia muito grossa, areia média, areia fina e areia muito fina. Mas, para a fertilidade do solo, normalmente a gente trabalha só mesmo com a fração areia, em alguns casos a areia, essa fração areia é dividida em duas, mas normalmente só fração areia mesmo. A fração argila é a fração coloidal do solo, tem diâmetro menor do que 0,02 milímetros, principalmente diâmetro menor do que 0,01 milímetros. E o que é que tem na fração argila? Qual é a natureza mineralógica das partículas que compõem a fração argila? Nós temos argilas silicatadas e temos óxidos de ferro e de alumínio. Essas argilas silicatadas, tanto as argilas 2:1 como as argilas 1:1,
são filosilicatos. São argilas silicatadas que têm o formato de lâminas. São minerais que têm alta relação superfície e volume, né? Tem uma área maior, proporcionalmente ao volume. Então, você tem as argilas silicatadas do tipo 2:1, as principais que ocorrem no solo são a montimorilonita e a vermiculita, são argilas típicas de solos jovens, e a outra argila silicatada, muito comum nos solos, essa é a mais abundante, é a argila 1:1, chamada de caulinita. Já a caulinita já é uma argila silicatada mais intemperizada, que já passou por um processo de intemperismo maior do que a argila silicatada 2:1. E, além desses filosilicatos, nós temos os óxidos de ferro e os óxidos de alumínio. Os principais óxidos de ferro presentes no solo são a goetita e a hematita. A goetita confere a cor amarelada ao solo e a hematita confere a cor vermelha ao solo. Existem outros óxidos de ferro, mas os principais, os mais comuns nos nossos solos, são esses dois. A goetita conferindo a cor amarela e a hematita conferindo a cor vermelha. E nós temos o óxido de ferro principal que ocorre no solo, é a gibsita. Então, a gibsita escreve assim mesmo. Então, a gibsita é um óxido de alumínio e é o mineral mais intemperizado, mais velho, mais estável que existe no solo. Então, os óxidos de ferro e de alumínio, né, esses minerais aqui, eles representam o produto final do intemperismo dos solos tropicais. Então, quanto mais intemperizado for o solo, maior vai ser a proporção, né, desses óxidos de ferro e de alumínio. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Em relação à matéria orgânica do solo, que representa uma pequena fração do solo, uma pequena parte do solo, eu falei para vocês que em solos tropicais, esse valor do teor de matéria orgânica dos solos, quase sempre é abaixo de 5%, na maioria dos solos aí, ele gira em torno de 2%, 2 e alguma coisa, mas no semiárido em média, 1%. O teor de matéria orgânica de solos do semiárido, em média, de 1%, e isso está muito relacionado à questão do porte da vegetação nativa. Quanto maior for o porte da vegetação nativa, mais matéria-prima para fazer matéria orgânica você terá nesse solo. Então, onde você tem muita vegetação, muita biomassa vegetal associado a baixa temperatura, então você tem um maior acúmulo de matéria orgânica no solo. Gente, esse porte da vegetação está muito relacionado à quantidade de chuva que cai na região. Observe os grandes biomas brasileiros, onde você tem, na Amazônia e na Mata Atlântica, árvores grandes, árvores de grande porte, porque tanto a Amazônia como na Mata Atlântica são biomas onde chove muito, onde tem uma quantidade de chuva elevada. Então, quanto maior essa quantidade de chuva, maior vai ser o porte da vegetação. Agora, não se acumula tanta matéria orgânica assim no solo, porque a velocidade de decomposição, de mineralização dessa matéria orgânica é muito grande por causa, né, da alta temperatura o ano inteiro de janeiro a janeiro. Somente nas serras de altitude, principalmente do sudeste e do sul do país, é que você tem uma situação de frio, de baixa temperatura, que conserva mais essa matéria orgânica no solo, aí você vai ter solo com teor mais elevado. Mas no nosso semiárido aqui, nós temos baixos teores de matéria orgânica, principalmente em solo arenoso. Os solos com teores mais baixos em matéria orgânica que tem são os solos do semiárido. Muito bem.
Então, a matéria orgânica do solo, nós podemos classificá-la em duas grandes partes, a matéria orgânica viva e a matéria orgânica morta. A matéria orgânica viva compreende aí as raízes das plantas vivas, né? Porque a planta viva, não somente a parte aérea é viva, mas as raízes também são vivas. Os micro-organismos, né, que são vivos. Aliás, o solo é um dos locais onde tem a maior diversidade biológica de micro-organismos. Existem muitos micro-organismos no solo, e todo solo ele tem muita vida. Uns têm mais vida e outros têm menos. A diversidade biológica de alguns solos é maior, de outros é menor, e assim por diante. Então, no solo, nós temos bastante micro-organismos que são fundamentais para os ciclos biogeoquímicos dos nutrientes, dos elementos químicos do solo, para a fertilidade do solo, para a nutrição das plantas, interage com as plantas de uma forma bem interessante. Então, os micro-organismos e a mesofauna do solo, porque tem alguns animais, pequenos animais, que vivem no interior do solo, e até tem os que vivem todo o seu ciclo, como pequenos animais, vermes, minhocas, por exemplo, minhocas e tantos outros. Alguns insetos têm parte do seu ciclo de vida no solo e outra parte fora do solo. Nós temos toda uma fauna também que vive no interior do solo. Então, tudo isso aí é considerado matéria orgânica viva. E a outra parte da matéria orgânica é a chamada matéria orgânica morta. Essa matéria orgânica morta é composta de materiais orgânicos, né, que já começaram, já entraram no processo de decomposição, de mineralização. A matéria morta, chamada de matéria macro-orgânica ou fração leve, são os restos vegetais e animais que existem no solo, que já começou um processo de decomposição, mas ainda está recente. Está recente. Reflete aqui uma deposição recente. São restos de folhas, flores, pétalas, galhos, restos de animais, que foram recentemente depositadas sobre a superfície do solo ou no interior do solo, que ainda está recente, que você ainda pega esse material e identifica, isso aqui é uma folha, isso aqui é um galho, isso aqui é uma flor que está apodrecendo, isso aqui é um fruto que está se decompondo. Então, é uma matéria macro-orgânica ou fração leve. E a matéria orgânica morta, que nós chamamos de humus, já é uma matéria orgânica no estágio de decomposição mais acentuado. Então, já passou por processos de decomposição física e de mineralização química já bastante acentuado, de modo que no humus a gente não tem como mais, a olho nu, saber a natureza daquele material, se aquilo ali é um resto vegetal, se é um resto animal, se esse resto vegetal é um material que veio de uma folha, de um galho, de um fruto. Não dá mais, porque já está um material mais decomposto, mais misturado, num estágio de decomposição mais avançado, E é interessante é que o humus, ele confere essa cor preta ao solo, tem essa coloração escura, por isso que os solos com horizonte A, rico em matéria orgânica, esse horizonte A, essa camada superficial é escura. Bom, dentro da fração humus, a gente ainda pode subdividi-la em substâncias não úmicas e substâncias úmicas. As substâncias não úmicas, elas têm um estágio de decomposição menos avançado do que as substâncias úmicas. As substâncias não úmicas é aquela parte do humus que ainda dá para você identificar em laboratório se aquele material é de natureza mais parecida com carboidrato, com a proteína, ou com ácidos graxos, com lipídios. Ainda dá para, mais ou menos, identificar a natureza química desse material, se é uma lignina, uma celulose, uma N-celulose, coisas desse tipo.
E as substâncias úmicas é aquela parte do humus, aquela parte da matéria orgânica morta que está no estágio de decomposição mais avançado ainda. E essas substâncias úmicas não temos como identificar a natureza física e nem química dela, desse material, porque já atingiu um estágio de decomposição mais acentuado. Essas substâncias úmicas, elas são fundamentais, elas são muito importantes para a química e fertilidade do solo, porque essas substâncias úmicas, elas têm um papel muito grande na agregação das partículas minerais do solo, na formação da estrutura do solo. Essas substâncias úmicas, elas têm cargas elétricas de superfície e são muito importantes para retenção e troca de cátions e de ânions. Elas têm um papel também muito importante na retenção de água no solo e assim por diante. Então, as substâncias úmicas é a parte da matéria orgânica do solo que mais nos interessa aqui na nossa disciplina. Nós podemos ainda subdividir as substâncias úmicas em ácidos fúlvicos, ácidos úmicos e umina. Essa subdivisão é uma subdivisão meramente operacional de metodologia de laboratório, porque você, quando extrai as substâncias úmicas do solo, você tem aí, você separa os ácidos fúlvicos. Ácidos fúlvicos é aquela substância úmica mais solúvel que tem. É solúvel tanto em ácido quanto em base. Já os ácidos úmicos têm solubilidade intermediária, porque os ácidos úmicos são solúveis apenas em ácido, mas não são solúveis em base. Não são solúveis em base. Os ácidos fúlvicos são solúveis tanto em ácido quanto em base, né? Já os ácidos úmicos, eles são solúveis apenas em ácido. E a umina não é solúvel nem em ácido, nem em base. A umina é a parte mais recalcitrante que tem da matéria orgânica. Não é solúvel nem em ácido e nem em base. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida que vocês tenham, queiram perguntar? Estamos à disposição. Até agora não. Então, vamos seguir em frente. Os constituintes minerais do solo. Vocês viram lá na física do solo que na análise granulométrica divide lá as partículas sólidas do solo nas frações areia, silt e argila. Então, você tem aí de 0,05 a 2 milímetros a fração areia, de 0,02 a 0,05 a fração silt, fração de granulometria intermediária, e a fração argila são aquelas partículas menores do que 0,002 milímetros ou 2 micrômetros. Né? Essas nomenclaturas aqui, para vocês terem uma ideia, 1 metro é igual a 1000 milímetros, porque 1 milímetro é aquele tracinho lá, a distância entre 2 tracinhos da régua escolar, ali tem 1 milímetro. Então, 1 metro tem 1000 milímetros. E, por sua vez, tem 1 milhão de micrômetros. 1 milhão de micrômetros. Essa letra grega, mi, aqui, ela significa 10 a menos 6, 10 elevado a menos 6, né? Ela é a mesma coisa de 1 metro dividido por 1 milhão. Então, o tamanho das partículas diminui à medida que sai de areia, silt e argila. Então, essas frações granulométricas que compõem a massa do solo, quando vocês pagarem a disciplina de Gênese, infelizmente, nesse ano não está tendo aula de campo e tal, mas quando você chega no campo, você dá para ter uma ideia aproximada da textura do solo por meio de uma análise sensorial. Você chega lá no solo, você pega um punhado de solo na mão, molha aquele solo e fica macerando aquele solo no solo, fica
né, fazendo esse movimento de macerando o solo no solo, o solo na mão, né, o solo molhado. A fração areia, ela dá a sensação de aspereza, de aspereza. Quando você esfrega uma porção de terra molhada na mão, você vai sentir os grãos de areia na sua mão, nos seus dedos, vai fazer aquele som característico do atrito das partículas de areia umas com as outras. Então, dá a sensação de aspereza. A questão da fração silt, é melhor a gente visualizar ela com o solo seco, porque a fração silt, ela confere essa sedosidade. É tipo um blush de maquiagem, um blush de maquiagem. Então, fica aquela coisa sedosa. Então, está aqui a mão da pessoa aqui, que esfregou aqui no solo, fica aquela sedosidade na mão, e a fração silt também ela faz bastante poeira, né? E a fração argila é aquela parte, vamos dizer assim, barrenta do solo. A fração argila, a característica dela é a plasticidade e a pegajosidade. Quando o solo é argiloso, você molha e esfrega assim, fica aquela liga na sua mão. É um solo que tem liga, que tem plasticidade, que tem pegajosidade, né? A pegajosidade é a capacidade do solo se aderir a outras superfícies. Quem andar em um solo argiloso molhado, vai ver que a bota vai ficar toda grudada de terra, de solo. O pneu da bicicleta, da moto, o pneu do carro, do trator, o arado, enfim, qualquer superfície que tiver em contato com o solo argiloso molhado, esse solo argiloso vai grudar nessa superfície por causa da pegajosidade da fração argila. E outra característica é a plasticidade. A plasticidade é a capacidade do solo se moldar. É por isso que se faz telha, tijolo, potes, vasos de cerâmica com barro. Por quê? Porque a argila ela tem essa capacidade de se moldar, é a chamada plasticidade. Então, no campo, você não tem ainda o resultado da análise física do solo, então você pode macerar o solo com a mão e você vai ver ali que aquele solo tem plasticidade e pegajosidade, então ele é argiloso. Bom, então na fração areia, nós encontramos principalmente o quartzo. O principal mineral, quase que exclusivo da fração areia, é o quartzo. E nós temos grãos de areia de diferentes diâmetros. Já falamos aqui que no laboratório de física do solo, pode usar por meio de peneiras, subdividir a fração areia em areia muito grossa, areia média, areia fina e muito fina. E o quartzo, ele é um elemento, ele é um mineral composto de um átomo de silício ligado a 4 átomos de oxigênio. O silício tem valência mais 4, oxigênio menos 2, e a configuração espacial dessa ligação química do silício com o oxigênio lembra um tetraedro, né? Uma figura geométrica aí de 4 faces. Então, esse tetraedro de silício é a unidade básica do quartzo. Então, cada tetraedro desse se liga um ao outro e forma o quartzo. Essas ligações químicas aqui, ó, em vermelho, a ligação química do quartzo com oxigênio é uma ligação química de alta energia. Uma ligação química de alta energia que não se quebra essa ligação química por meio das intempéries da natureza. As forças naturais, elas não têm energia suficiente para quebrar essas ligações químicas. De modo que o quartzo, ele só sofre intemperismo físico e não intemperismo químico. No intemperismo físico, você tem quebra do mineral, quebra da rocha, ou do mineral, em partículas menores. Por isso que tem areia grossa, areia média, areia fina, muito fina e tal. Então, é intemperismo físico.
Intemperismo físico, você quebra em partículas menores, mas ali não houve intemperismo químico. Só há intemperismo químico quando há quebra de ligações químicas, né, quando há uma decomposição química do mineral. Então, o quartzo não sofre intemperismo químico. Ele não tem cargas elétricas de superfície e é pouco importante do ponto de vista de química e fertilidade do solo. Então, a fração areia é uma fração inerte quimicamente, porque ela nem fornece nutrientes para as plantas e nem tem cargas elétricas para armazenar nutrientes. A fração areia ela é importante somente do ponto de vista de física do solo. Vai conferir a ancoragem às plantas, e os solos arenosos são mais bem drenados, né? Tem uma macroporosidade maior. Então, ela é importante do ponto de vista de física do solo, mas ela é pouco importante, ela não tem importância do ponto de vista de química do solo, nesse sentido de que ela não tem nutrientes e nem carga elétrica para reter e trocar íons. Já os minerais da fração Siltes, que é a fração de tamanho intermediário, os minerais da fração Siltes são minerais primários alteráveis. O que é mineral primário e mineral secundário? Mineral primário é aquele mineral que se formou durante o esfriamento do magma. O mineral primário é o mineral que está presente na rocha, E esse mineral primário, ele não sofreu ainda intemperismo físico e químico, principalmente intemperismo químico. O mineral primário não sofreu ainda intemperismo químico. Mas, entre os minerais, você sabe que tem aqueles mais intemperizáveis e aqueles que são menos intemperizáveis. Tem minerais que são mais fáceis de serem alterados quimicamente e tem aqueles mais difíceis. A gente acabou de ver o quartzo, que é um mineral primário não alterável quimicamente, não intemperizável quimicamente. Mas, no caso dos minerais da fração Silt, eles são alteráveis sim, eles podem sofrer intemperismo químico, não somente intemperismo físico, mas também intemperismo químico. Os principais são as micas, os feldespatos, anfibólios e outros minerais, E aqui nós queremos destacar as micas. As micas são minerais presentes na fração Silt, muito importantes como fontes de potássio, Então, são muito interessantes. Assim como o quartzo, os minerais da fração Silt não têm cargas elétricas de superfície, porém, a fração Silt tem muita influência em características físicas e químicas do solo. Em características físicas do solo, o Silt ele contribui muito para criar aquela crosta de camada de solo impermeável à água. Essa crosta impermeável na superfície do solo dificulta a emergência das plântulas quando elas germinam, a semente germina e a plantinha vai nascer. Então, dificulta essa crosta de material siltoso, como também essa crosta de material siltoso pode contribuir para a erosão laminar, a erosão do solo, porque fica essa crosta meio impermeável. Diminui a permeabilidade na camada superficial do solo. Então, a fração Silt tem essa influência física e a fração Silt ela é importante do ponto de vista de química do solo, à medida que ela funciona também como uma reserva de nutrientes em médio e longo prazo para as plantas, porque os minerais, tudo bem que são primários, não sofreram intemperismo químico ainda, mas são minerais alteráveis, são minerais que, com o tempo, eles vão liberar elementos químicos na solução do solo à medida que sofrerem intemperismo químico. Então, esses minerais da fração Silt se constituem reserva de nutrientes de médio e longo prazo, com destaque aqui importante para o potássio.
Então, o potássio presente nas micas, né, também tem feldespatos potássicos, né, mas o mineral da fração silt mais rico em potássio é a mica. Você tem a mica preta biotita e a mica branca muscovita. A muscovita, que é a mica branca, ela tem decomposição mais lenta. Ela não se intemperiza tão facilmente como a mica preta. No caso da mica preta, a biotita, ela sofre um temperismo mais acentuado e mais rápido. Então, ambas as micas, elas são fontes de potássio, de modo que a fração silt, muitas vezes, funciona como uma reserva de nutrientes de curto prazo, principalmente potássio, né? Principalmente quando esse solo é rico em mica. Ok? Alguma pergunta? Quanto mais jovem for o solo, maior vai ser o teor de silt do solo. Solos jovens, pouco desenvolvidos, ricos em minerais primários, são solos que têm maiores teores de silt, são solos também que têm melhor fertilidade. Os minerais da fração argila são minerais secundários. Os minerais secundários são aqueles que se formam a partir do intemperismo físico e químico dos minerais primários. Então, os minerais secundários são minerais mais recentes, de formação mais recente, porque eles se formaram durante o intemperismo e a pedogênese, e eles se localizam na fração argila do solo, e são os que mais influenciam nas características físicas e químicas do solo. Então, a fração argila, ao contrário da fração areia e da fração silt, a fração argila é aquela que mais influencia nas características físicas e químicas do solo. E conforme nós mostramos lá no início da nossa aula de hoje, os principais minerais da fração argila dos nossos solos são esses aqui. Esses 3 primeiros são argilas silicatadas e esses 3 últimos são os óxidos de ferro e de alumínio. Então, nós vamos rapidamente agora passar aqui uma visão panorâmica da natureza de cada um desses minerais, ok? Então, a montmorillonita é um mineral do tipo 2:1, pertencente ao grupo das esmectitas. Por que nós dizemos que a montmorillonita é um mineral 2:1? Porque ela é formada pela união de 2 camadas de tetraedros de silício. Então, aqui tem uma camada de tetraedros de silício, aqui a outra camada de tetraedros de silício. Então, essas 2 camadas de tetraedros de silício, elas fazem um sanduíche com uma camada de octaedro de alumínio. Isso aqui é um octaedro de alumínio. O alumínio, ele se liga ao oxigênio e forma essa camada de octaedros de alumínio, se junta, né, como um sanduíche, pensa aí um hambúrguer, que tem as 2 bandas de pão e o hambúrguer, a carne no meio. Então, se junta e forma uma unidade cristalográfica do tipo 2:1. Então, isso aqui é a unidade cristalográfica 2:1 da montmorillonita. Você tem 2 camadas de tetraedros de silício e uma no meio aqui, fazendo sanduíche com uma de octaedros de alumínio. E no solo, essas unidades 2:1, elas se ajustam face a face, como as folhas de um caderno, lembra? Que um caderno, as folhas estão sobrepostas umas nas outras, ajustadas face a face. Então, no solo, esses minerais filosilicatos, eles tendem também a ficar uma lâmina sobreposta à outra. E no caso da montmorillonita, essas lâminas, elas se expandem e se contraem conforme o teor de água no solo. Então, quando o solo está molhado, então essas lâminas se abrem, elas se afastam uma da outra e criam um espaço vazio, não vamos dizer assim vazio, mas criam um espaço interlaminar, que entra por meio desse espaço moléculas de água e cátions hidratados
que vão ficar retidos entre uma unidade cristalográfica 2:1 e outra. Então, a montimorilonita é o mineral mais expansivo que tem. Pode se formar a partir do intemperismo de material de origem, como calcário, argilito e folheiro, mas também a partir da muscovita. E a montimorilonita é o mineral predominante nos vertissolos. Os vertissolos, né, são solos de propriedade, que têm propriedades vérticas, propriedades de muita expansão e contração, conforme as variações do teor de água no solo. Então, a montimorilonita é uma argila de atividade alta, porque ela tem muitas cargas elétricas negativas em sua superfície. Ao contrário, lembre-se que frações areia e silt não tem carga elétrica de superfície. Só existe carga elétrica na fração argila. E dentro da fração argila, o mineral que tem maior quantidade de cargas elétricas é a montimorilonita, por isso que a gente chama de argila de atividade alta. E a montimorilonita, ela causa muita expansão e contração da massa de solo, de acordo com os ciclos de umedecimento e secagem do solo. Talvez vocês já tenham visto aí no campo, aqui na nossa região, nós temos vertissolos. Aqui tem um perfil de vertissolo, né? Foi cavado aqui um buraco, um barranco. Não é fácil cavar esse solo quando ele está seco, porque como a argila de atividade alta, essa argila é plástica e pegajosa quando está molhada, mas quando está seco, fica duro, tem alta dureza e alta tenacidade. Então, para uma enxada cortar, uma picareta, uma chibanca, uma arada, para cortar um solo desse seco, é muito difícil, um dispêndio de energia muito grande, porque ele fica muito duro. E a principal característica morfológica, que é bem visível a olho nu dos vertissolos, são as rachaduras. Você tem rachaduras verticais que vai da superfície do terreno até, no mínimo, 50 centímetros de profundidade. Então, você tem várias rachaduras na superfície do solo por causa da contração da montimorilonita. Esses solos são solos argilosos, tem muita argila, e o principal mineral da fração argila é a montimorilonita. Essa fenda aqui, ó, a largura dessa rachadura tem que ter no mínimo 5 centímetros para ser considerado vertissolo. Tem que ter no mínimo 5 centímetros de largura e essa rachadura tem que ir até no mínimo 50 centímetros de profundidade. Então, esses solos são solos que, em geral, são férteis, têm boa fertilidade, boa reserva de nutrientes, porém, do ponto de vista de física do solo, são solos mais complicados que tem para você manejar, para você trabalhar com ele, porque tem hora que está seco demais e tem hora que está molhado demais. Então, vamos dizer assim, você tem um espaço muito estreito de nível de água para trabalhar nesse solo. Pode ser que hoje esteja seco demais, não dá para você passar o trator e cortar a terra. Amanhã ele dá uma chuva de tarde, amanhã pode ser que ele esteja molhado demais e não dá para passar o trator porque já está molhado demais. Então, é muito complicado de se trabalhar, causa essas expansões e contrações da argila, causa muita rachadura nesse solo. Então, já viu, se você for construir casa em cima de um solo desse, construir estrada em cima de um solo desse, vai dar muito problema de rachadura por causa dos ciclos de expansão e contração ocasionados pelos ciclos de umedecimento e secagem do solo. Aqui na nossa região de Mossoró, nós temos bastante vertissolos aqui nessa região, saindo aqui de Mossoró em direção a sul. Então, dessa região aqui, daquele rio que passa ali na BR, quando você vai para Natal, não tem uma ponte ali, saindo de Mossoró, antes de chegar na Polícia Rodoviária Federal, tem uma ponte ali embaixo, tem um rio, e dali daquela região para frente, até lá próximo a Zé da Volta, você tem bastante vertissolo ali naquela região. Inclusive, região que tem muito vertissolo, você
tem problema também com as cercas, os postes de energia elétrica, porque eles derrubam as cercas. Pode ser estaca de madeira, estaca de concreto, sempre esse negócio de umedecimento e secagem, expansão e contração, estica e encolhe toda hora, derruba as cercas, derruba os postes de energia, racha as paredes da casa, racha a calçada, tem problema também nas estradas, danifica as estradas, porque é muito forte esse movimento de expansão e contração, causando rachaduras. Aqui é uma representação esquemática do mineral 2:1, camada de tetraedro de silício, a outra também, no meio a camada de octaedro de alumínio, e entre uma unidade cristalográfica e outra, você tem essa região interlaminar, na qual penetram os cátions hidratados e moléculas de água, porque quando o solo está molhado, aí se abre essa região interlaminar e entra dentro essas moléculas de água e cátions hidratados. A monte-morilonita apresenta menor quantidade de cargas líquidas negativas, ou seja, apresenta menor CTC em relação à vermiculita, mas ela tem maior capacidade de expansão e contração. Monte-morilonita é o mineral que tem a maior capacidade de expansão e contração. Você encontra monte-morilonita em solos, de império ambientes com baixas taxas de intemperismo, aqui faltou aqui, baixas taxas de intemperismo e lixiviação mínima, muito comuns em solos do semiárido brasileiro com drenagem deficiente. Então, normalmente, os vertissolos não têm boa drenagem e, normalmente, eles têm uma coloração mais puxando para cinzento, ele tem um certo grau de hidromorfismo, embora alguns lantossolos já são um pouco mais avermelhados e tenham menos hidromorfismo. A vermiculita é muito parecida com a monte-morilonita, basicamente a mesma coisa em termos práticos, no sentido de que é um mineral 2:1, também é um mineral 2:1, é comum também na nossa região, e as diferenças da vermiculita em relação ao monte-morilonita é que a vermiculita tem um pouco mais de CTC, tem um pouco mais de cargas elétricas e tem menor expansividade. Ela se expande, mas se expande menos do que a monte-morilonita. Então, esse processo de estica e encolhe é menos intenso, porém ainda muito acentuado. Só é menos intenso do que a monte-morilonita. E juntamente com a mica, a vermiculita apresenta capacidade elevada de fixação de potássio e de amônio. Então, esse aspecto aqui é muito importante para a fertilidade do solo. Por quê? Porque a vermiculita, ela tem a capacidade de fixar potássio. Então, quando você vai adubar solo rico em vermiculita, quando você vai adubar com potássio, uma boa parte desse potássio que você aplica ao solo, ao invés de ir para a planta, vai ficar fixado na vermiculita, certo? A caulinita é outro mineral filosilicato, é também uma argila silicatada, só que a caulinita é um mineral do tipo 1:1, ou seja, a caulinita perdeu uma daquelas camadas de tetraedros. É o mineral mais comum em solos de todas as regiões do Brasil. E é o mineral predominante na maioria dos solos muito desenvolvidos, como os latossolos e os argissolos. Então, no caso da caulinita, é só uma camada de tetraedros de silício ligada a uma camada de octaedros de alumínio. A caulinita já tem um grau de intemperismo mais avançado do que os minerais 2:1. Aqui tem algumas representações esquemáticas aqui da caulinita, aqui tem uma foto de microscopia eletrônica, mostrando aqui a caulinita. É um mineral que tem uma maior relação superfície-volume. Ela não é expansiva como os minerais 2:1. A monte-morilonita, a gente viu que ela se expande e se contrai conforme os ciclos de umedecimento e secagem, causando rachadura no solo,
No caso da caulinita, não tem isso. Então, a caulinita não é expansiva e possui pequena superfície específica e tem baixa CTC, baixa quantidade de cargas negativas. Então, é bem o oposto dos minerais 2 para 1. E ela é muito abundante nos solos brasileiros. Né? Caulinita é igual a pardal, você encontra em tudo quanto é lugar. Já os óxidos de ferro e de alumínio são os produtos finais do intemperismo. Os óxidos de ferro e alumínio são os minerais mais intemperizados que existem. A hematita, ela confere a cor vermelha ao solo, é um óxido de ferro desidratado, se forma em ambiente de drenagem livre. Inclusive, gente, todo solo vermelho é vermelho por causa da hematita. Todo solo vermelho, anote aí, todo solo vermelho é vermelho por causa da hematita. Mas nem todo solo vermelho é rico em hematita, não, tá certo? Por quê? Porque a hematita tem um poder pigmentante vermelho tão grande, é semelhante ao urucum e coral, né? A coloral, a urucum, que basta a presença dela em pequena quantidade para atingir tudo de vermelho. Então, essa cor vermelha dos solos é por causa da presença da hematita, né? Da hematita. A hematita, ela possui baixa CTC, pequena quantidade de cargas negativas, alta superfície específica e muita afinidade para dissolver fosfatos. É uma característica geral dos óxidos de ferro e de alumínio. Mas, quando formos estudar sobre fósforo, a gente vai ver que os óxidos de ferro e alumínio são os grandes vilões da adubação fosfatada, porque esses óxidos de ferro e alumínio, eles vão competir com a planta pelo fósforo aplicado ao solo como fertilizante, porque tem alta afinidade de absorver fósforo. Agora, os óxidos de ferro e alumínio, eles não têm afinidade somente para absorver fósforo. Isso é ruim, vamos dizer assim, do ponto de vista da nutrição de plantas é indesejável. Mas do ponto de vista ambiental, esses óxidos de ferro e alumínio são bons porque eles têm boa capacidade de reter metais pesados. Vocês imaginam aí um aterro sanitário de uma cidade, a quantidade de metais pesados, né, que vai nos lixos, que são esses lixos depositados nos aterros sanitários. Então, quando você faz um aterro sanitário em um local cujos solos são ricos em hematita, goetita, gibsita, né? Os solos são ricos em óxido de ferro e alumínio, então esse solo vai funcionar como um filtro. Essa terra que você mobiliza lá e coloca junto com o lixo, esse solo, com a presença desses óxidos de ferro e alumínio, vai funcionar como um filtro que vai absorver aqueles metais pesados, evitando que os metais pesados vá para as camadas mais profundas do solo e contamine o lençol freático. Então, a goetita, do mesmo jeito da hematita, tem baixa CTC, alta superfície específica e muita afinidade para dissolver fósforo e metais pesados. A gibsita também, muita afinidade para dissolver fósforo e metais pesados, só que a gibsita não é óxido de ferro. A gibsita é um óxido de alumínio ou hidróxido de alumínio. A gibsita ainda é mais velha, mais intemperizada do que a hematita e a goetita. A gibsita é o produto final do intemperismo dos alumínios silicatos. Também, mesma coisa, possui baixa CTC, alta superfície específica e muita afinidade para dissolver fósforo. Os solos gibsíticos são os solos mais velhos que existem e os de melhor estrutura física, sendo que muitos desses solos são eletropositivos. O que é um solo eletropositivo? É um solo que a quantidade de carga positiva é maior do que a quantidade de cargas negativas. Então, esses solos gibsíticos são porque a gibsita é o mineral mais estável, mais velho, é o produto final do produto final que sobrou do intemperismo dos solos. Então, você
encontra solos gibicíticos, principalmente no Planalto Central brasileiro, na região do Cerrado, em algumas partes do Sudeste, mas no Cerrado é a região, o Planalto Central brasileiro é a região que tem os solos mais velhos que existem no Brasil, né, os mais intemperizados. Então, tem bastante gibicítica, e a gibicita tem uma importância muito grande na estrutura do solo. São solos extremamente estruturados, muito bem estruturados, os solos ricos em gibicitas. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Vamos já terminar. Bom, como a gente já falou antes, que nós vamos passar rápido, o solo não tem apenas matéria mineral, tem também a matéria orgânica viva e morta, aqui, ó, matéria orgânica viva, e matéria orgânica morta também. Observe aqui, ó, essa serapilheira, esse material vegetal, isso aqui é um horizonte O, que se acumula em cima do horizonte mineral. O horizonte A é o horizonte mineral que está abaixo aqui dessa camada orgânica, né? Então, você, dependendo do porte da floresta, da quantidade de biomassa vegetal da floresta, você tem uma maior ou menor formação dessa serapilheira. A matéria orgânica confere a cor preta aos solos, né? Então, ela confere a cor preta aos solos, a hematita, cor vermelha, gibicita e goetita, cor amarela, e as argilas silicatadas, elas conferem a cor branca ao solo. Só que, na prática, você tem uma mistura desses minerais e uma mistura desses materiais orgânicos, né? Então, o solo, a cor do solo, a cor resultante será dependente da mistura, das diferentes proporções de matéria orgânica e dos minerais que compõem o solo. Então, o solo tem os seus constituintes orgânicos, como a gente viu, e aqui na disciplina de Química e Fertilidade do Solo, vamos dar bastante ênfase às substâncias úmicas, que são elas que são as maiores responsáveis pela agregação do solo, pela CTC do solo, pelo fornecimento de cargas elétricas do solo, tendo os ácidos fúvicos como aqueles mais solúveis, os ácidos úmicos como aqueles de solubilidade intermediária, e a alumina, que não é solúvel de jeito nenhum. A alumina não é solúvel nem ácido, nem base, porém, tem muita carga elétrica, é muito importante para a química e fertilidade do solo. Já na parte porosa, que é ocupada pela água do solo, é importante que a gente entenda, pessoal, que não existe água pura no solo. Não existe água pura no solo. A água que ocupa o espaço poroso do solo é uma água que tem íons dissolvidos nela. Esses íons, se forem de carga positiva, são chamados de cátions, se forem de cargas negativas, são chamados de ânions. Então, a água do solo, com os íons dissolvidos nela, nós chamamos de solução do solo. Então, a solução do solo nada mais é do que a água do solo que contém íons, cátions e ânions dissolvidos nela. Então, as raízes das plantas, elas crescem no interior do solo e essas raízes, elas estão circundadas por partículas sólidas de natureza mineral e orgânica, mas também por ar e água, E essa água do solo contém os íons dissolvidos nela que vão ser absorvidos pelas raízes nas plantas. Por onde é que as plantas se alimentam? Ela absorve nutriente através de onde? Das raízes. As raízes crescendo no interior do solo. E o nutriente, ele tem que estar dissolvido na solução do solo para poder a raiz absorver. O nutriente, ele não vai passar direto da partícula sólida para dentro da raiz. Ele vai ser liberado da partícula sólida para a solução do solo e depois ele vai ser absorvido pelas raízes. Então, as plantas, elas absorvem nutriente a partir da solução do solo. Na solução do solo, os íons se encontram na forma hidratada, ou seja, cada átomo daquilo ali, seja cátion ou ânion, está rodeado de moléculas de água, né? São solvatados,
E, de modo geral, apenas uma pequena proporção dos elementos químicos do solo estão na solução do solo. A maioria se encontra na fase sólida, da mesma forma como a maioria do dinheiro de vocês está guardada no banco, ou em outro lugar seguro, e pouco dinheiro vocês andam no bolso ou na carteira. Vocês guardam na reserva bem protegida e só anda na carteira com uma pequena quantidade para o gasto diário. Do mesmo jeito, o solo faz com os nutrientes. A grande maioria dos nutrientes está absorvida na fase sólida do solo e apenas uma pequena fração na solução do solo. E à medida que a planta vai absorvendo o nutriente da solução do solo, aí a fase sólida do solo vai repondo esse nutriente para que a planta possa absorver toda a quantidade necessária. Então, gente, para terminar, esse é o último slide. Então, aqui você tem na solução do solo a presença de íons livres ou complexados, e esses íons na solução do solo, que nós vamos chamar aqui na fertilidade de nutrientes, os nutrientes na solução do solo podem ter vários destinos. Ele pode ser absorvido pela planta, ele pode ser absorvido aos colóides do solo e para a fase sólida do solo, ele pode precipitar, pode lixiviar, ele tem vários destinos. Os materiais orgânicos, quando são decompostos no solo, mineralizados no solo, libera nutriente para a solução do solo. O nutriente que está na solução do solo pode se transformar em gás, como no caso do amônio, se transformando em gás amônia, e isso aí ser perdido do solo por volatilização e ir para a atmosfera. Então, a solução do solo, ela é fundamental, ela faz a integração entre todos os compartimentos de nutrientes do solo. Tudo tem que passar pela solução do solo. Ok? Então, gente, era isso aí que nós tínhamos para conversar com vocês. Hoje, nós